Ok, pessoal, vamos lá, né? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, do Evangelho de Lucas na visão espírita. Um grande abraço a todos que estão se aproximando aí, fiquem à vontade, tá? Muito bem, pessoal. Nós paramos. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, nós paramos aqui no o último foi o versículo 36, tá? Capítulo 9, versículo 36. E hoje nós vamos começar aqui do versículo 37, o endemoniado epilético. Lembrando que depois nós estaremos realizando a aplicação dos passes, tá? Faremos o estudo e quando terminarmos aqui faremos a aplicação dos passes, a irradiação para todos que estiverem necessitando. Então vamos lá? Então no versículo 37, no dia seguinte, ao descerem da montanha, lembrando que nós estávamos na transfiguração do Monte Tabor, né? Com Tiago, Pedro e João, né? Junto com Jesus, que Jesus entrou em transe, né? Teve uma transfiguração e praticamente se materializaram Moisés e Elias, né? Ao seu lado, tá? Então nós paramos aqui. Aí hoje, no dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro uma grande multidão. Né? Você vê que o pessoal estava meio que aguardando Jesus voltar. Né? Quando ele desceu da montanha, do Monte Tabor, veio ao seu encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver do meu filho, porque é meu filho único. E eis que um espírito o toma e subitamente grita, sacode-o com violência e o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Você vê uma situação dramática que esse senhor está vivendo, né? Pelo que tudo indica, é uma crise de epilepsia, né? Pelo que tudo indica. E mais tecnicamente, né, a gente pode falar que a epilepsia, né, são ataques, faz parte de um grupo de transtornos neurológicos de longa duração, caracterizados por ataques de duração e intensidade variável, que vão desde episódios de curta duração e praticamente imperceptíveis até longos períodos de agitação vigorosa. Né? Na epilepsia, esses ataques tendem a ser recorrentes e não têm uma causa subjacente definida, enquanto que os ataques que ocorrem devido a uma causa específica não são considerados representativos da epilepsia. Então, até a gente sabe que a epilepsia é uma crise, né, que geralmente acaba sendo recorrente, né, ao longo da vida e acaba se ficando dependente de remédios, né, para conter um pouco essas crises, né? E essas crises vão queimando neurônios, né? É como se fosse um curto-circuito ali no cérebro e vai com o tempo danificando o cérebro, tá? Como um aparelho eletrônico que vai tendo as suas peças danificadas, né? Por isso que é interessante reduzir ao máximo essas crises para que se tenha um dano menor ao longo do tempo, né? Só que é de causa muito fortemente espiritual, pessoal. Mesmo que haja uma predisposição orgânica, né? Pode haver uma predisposição orgânica, neurológica, tal, mas é de causalidade eminentemente espiritual. E segundo a gente sabe, assim, só para a gente entrar nesse assunto aí, né? Já que a gente está lidando com esse caso que Jesus teve que atender, no mundo maior a gente vê um caso, né, de um rapaz que o André Luiz está observando, junto com o Caldeirado, que ele entra em crises epiléticas, né? E aí é interessante, né, que esse rapaz, por exemplo, ele sai do corpo junto com o André Luiz e junto com o Caldeirado,
estão conversando, né, andando no plano espiritual. De repente, esse rapaz ele avista, se eu não me engano, 2 espíritos de uma condição inferior que estão vindo na direção dele. Imediatamente ele volta para o corpo, como que voltando para um esconderijo, assim, né? Ele volta para o corpo e começa a entrar em crises epiléticas, né? Tá? Então, aí o Calderaro explica, né? Ele vai lá, ajuda ele, aplica passes, tranquiliza ele, né? Aí ele volta a adormecer e depois se desprende de novo do corpo, né? Mas aí o Calderaro explica que aqueles eram inimigos antigos dele e que se debateram com ele durante muito tempo nas regiões umbralinas. E bastava ele ver aqueles espíritos, bastava ele sentir a energia daqueles espíritos, que ele já entrava em crise. Começava a ter convulsões, né? Certo? Então, aí a gente vê fortemente a ação do reflexo condicionado, né? Do condicionamento de Pavlov. Né? Que a gente tem vários condicionamentos que a gente cria orgânicos, né? Os condicionamentos fazem parte da nossa vida o tempo todo, né? E também para essas crises é muito forte esses condicionamentos, porque criou-se uma tal aversão a certos espíritos que basta a presença daquele espírito que ele entra em crise. Agora você imagina em processos obsessivos que o espírito está constantemente perto da pessoa, né? Então, basta a percepção dessa proximidade, ela já entra em crise. Por isso que tem pessoas que a gente conhece que tem várias, dezenas de crises dessas durante o dia. Um dia só a pessoa tem dezenas de crises. Tá? Aí tem vários tratamentos, inclusive algumas cirurgias que estão sendo feitas, implantando um marca-passo para agir no cérebro, para diminuir essas crises, mas é difícil, até porque a causalidade é espiritual, não é propriamente orgânica. Tá? Então, fiz esse interregno aí, né, só para explicar um pouquinho para vocês compreenderem um pouquinho essa questão, né? Ok? Bom dia a todos que estão chegando, um abração, tá? Então, vamos lá. Aí, então, Jesus recebeu esse pedido, né, de um senhor em benefício do seu filho, tá? Então, voltando aqui, né? Eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver meu filho, porque é meu filho único. Eis que um espírito... É interessante que esse senhor, ele já era do pensamento dele que era um espírito que estava tomando ele subitamente, né? E ele ficava gritando e sacudindo o rapaz com violência e o fazia espumar. Está certo que os conhecimentos na época, o entendimento do corpo, era diferente, mas ele tinha razão. Realmente era influência espiritual. Como a gente vê até hoje, como Jesus tratou muitos casos que eram influência espiritual, né? Infelizmente, a medicina materialista ela fez a gente acreditar apenas na ação da matéria, né? E trata ainda como se fosse uma crendice a influência dos espíritos na nossa saúde. Mas a gente vê que não é bem assim, não. E cada vez mais a medicina vai ter dificuldade de tratar se não voltar ou se não começar a aceitar a influência espiritual, cada vez mais. Porque cada vez mais nós estamos sensíveis à influência espiritual. A gente vê isso no livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Na palestra do Telésforo, lá quando ele está no começo do livro praticamente, que o Telésforo fala que as esferas material e espiritual, elas estão se aproximando cada dia mais. Sanadas as necessidades do corpo, do ser humano aqui, estão eclodindo as necessidades da alma. Por isso que a gente nunca teve tantos deprimidos, tantos angustiados, tantos ansiosos, tantos esquizofrênicos, tantos bipolares, né? Quer dizer, as necessidades do corpo têm sido tratadas através de um conforto,
que nós temos cada vez maior e vai continuar crescendo o conforto, só que nós estamos caminhando rumo à transcendência. Nós estamos caminhando na direção da espiritualidade. Só que a primeira faixa espiritual com a qual nós temos que lidar é a faixa obscura do umbral, que rodeia o nosso planeta em todos os quadrantes, de ponta a ponta, né? Então, a primeira dimensão espiritual com a qual nós interagimos é a dimensão inferior. E aí a gente vê as pessoas cada vez mais sensíveis mediunicamente, né? Sem condição, sem estrutura para lidar com essa influência. Então, os médicos que não souberem, psicólogos, psiquiatras, terapeutas vários, se não tiverem uma condição de entender, de interpretar os problemas psíquicos, comportamentais, sob a ótica também espiritual, eles vão ter cada vez mais dificuldades de tratar os seus pacientes, né? Por isso que a gente já vê essa dificuldade, né? Ok. A Virgínia colocou: a Bíblia tem muitas passagens que nos mostram a presença de espíritos. É verdade, Virgínia. O tempo todo, né? O tempo todo Jesus atendendo, libertando pessoas, libertando pessoas que estavam influenciadas, né, pelos espíritos, né? Então, isso continua até hoje, mais inclusive do que naquela época, né? Pelas razões que nós acabamos de falar, tá? Então, vamos continuar aqui. Só um pouquinho aqui. Ok. Então, ok. Aí o Senhor falando aqui para Jesus, né? Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Você vê que o Senhor, né? O pai do rapaz aqui, ele já tinha pedido para os discípulos de Jesus. E eles não conseguiram ajudar, né? Porque eles já estavam trabalhando ali em nome de Jesus, né? Aí Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze aqui teu filho. Isso aqui parece um desabafo de Jesus, né? Porque não devia ser fácil, né? Não devia ser fácil para Jesus lidar com tamanha dificuldade em todos os cantos, né? Ninguém o entendia. Não que ele precisasse desse entendimento, mas é difícil, né? Jesus está encarnado, está num corpo, cresceu, toda uma vida, né? Existe uma face humana de Jesus, por mais que nós queiramos lidar com Jesus, né? De uma forma assim tão sublimada, mas existe uma face humana de Jesus que a gente tem que considerar também, né? Não devia ser fácil para Jesus ficar aguentando a ignorância do povo o tempo todo, né? As dúvidas das pessoas, os questionamentos, as armadilhas, não devia ser fácil, né? A falta de entendimento das pessoas, tá? Então Jesus, por vezes, ele demonstrava a contrariedade dele com determinadas coisas. A gente imagina que os espíritos superiores, eles não ficam indignados, que eles não ficam contrariados, ou que eles não ficam... Eles são equilibrados, mas eles não é que eles não sentem. A gente age com os espíritos superiores como se eles fossem insensíveis a tudo que a gente fizesse, a tudo que a gente falasse. Eles não são insensíveis. Eles sentem, eles se entristecem também com muita coisa, né? Eles também sofrem com muita coisa. Aliás, quanto mais a gente ama, mais a gente está aberto a sentir também as coisas negativas. Não apenas as coisas positivas, mas nós ficamos mais vulneráveis de certo modo, né? Porque quando nós nos abrimos ao amor, nós nos abrimos aos sentimentos de uma forma mais ampla. Nós saímos daquela couraça de indiferença, né? E aí a gente passa a sentir tudo com mais vivacidade, né? E isso não é ruim. Só que a gente precisa aprender a ter equilíbrio, né? Coisa que os espíritos superiores têm, e Jesus tem, né? Mas não quer dizer que ele não demonstrasse
às vezes a indignação dele, né, perante a dificuldade do povo ali, da falta de condição, né? Então, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ele sabia que não ia estar muito tempo mais conosco aqui, né? E vos suportarei, traz aqui teu filho. Estava ainda se aproximando quando o demônio, né, traduz aqui como espírito infeliz, tá? Criado para ser feliz, criado para ter saúde, criado para evoluir, tanto quanto nós. Quem que são os demônios, né? Quem são os espíritos obsessores? Quem são os espíritos infelizes? São as almas dos homens que estavam encarnados e que desencarnados do plano espiritual continuam a buscar o poder, continuam a buscar o controle, continuam a buscar os vícios, continuam querendo vingança com relação a certas pessoas, né? Então, quando o demônio o jogou por terra e agitou com violência, né? Quer dizer, Jesus estava se aproximando ainda quando o demônio fez isso, né? Jogou ele por terra e agitou com violência. Jesus, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e devolveu ao pai. Você vê aqui, né? Curou a criança, né? Nós não sabemos exatamente a idade, mas pelo jeito era um menino, né? Era uma criança, não era um rapaz assim formado pelo jeito aqui, né? Não fica muito claro, mas dá a entender isso, né? Quantas crianças e mesmo quantos jovens passam por situações assim, né? Nós conhecemos vários aí que lidam com esse problema, né? Então Jesus, com a sua equipe espiritual, certamente, com seu conhecimento superior, com seu poder, né? Com a sua autoridade, né? Bastou a presença dele ali e todo o amparo da sua equipe, né? E aquele espírito foi retirado ali da presença daquela criança, né? Então, resolveu o problema definitivamente? Né? É provável que não, pelas razões que eu já falei sobre a epilepsia, sobre a causalidade espiritual, tal. Para nós aqui, e para quem viu acontecer o fato, soa como se fosse uma cura, né? Curou da epilepsia, né? Nós não sabemos depois o que aconteceu na sequência dos anos, na vivência dessa criança, se ela continuou tendo depois mais para frente, nós não sabemos. Por que eu falo que provavelmente, né, é uma suposição, provavelmente não tenha resolvido exatamente o problema. Ali curou, entre aspas, porque provavelmente afastou o espírito e a criança parou de ter os ataques. Pode ter ficado sem ataques um bom tempo. Às vezes até ficado a vida inteira sem ataques, nós não sabemos. Às vezes promove a reencarnação daquele espírito que estava influenciando a criança, né? Às vezes promove a reencarnação compulsória daquela entidade, e num outro lugar lá mais distante para deixar com que o encarnado possa seguir a sua vida, né? De uma forma, se houver mérito para isso, se fizer parte da sua programação, que ele possa se curar mesmo desse problema, ele se curaria. Agora nós não sabemos, né? Se o espírito ficou próximo ali, e se ele voltou a influenciar essa criança, provavelmente voltariam as crises. Tá? Por quê? Porque a cura, no caso, a cura verdadeira, ela precisa de um longo período de recomposição psíquica, né? Tanto por parte do espírito obsessor, quanto por parte do encarnado. Tá? Nós não sabemos o que deu aqui a continuidade dessa situação. Tá? Então fica aí para obtermos mais informações com o tempo, né? Para termos mais detalhes da espiritualidade. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui. Uhum.
A Maria Lígia colocou, tem sentimento, né, os espíritos, né, como qualquer encarnado, precisando aprender do autocontrole também. Exatamente, né? Quer dizer, não apenas nós precisamos de autocontrole, de autoconhecimento, né, de equilíbrio. Os espíritos também trabalham continuamente para terem essa condição, tá? E vão precisar reencarnar assim como nós, né, aqueles que estão mais próximos de nós, né? A Virgínia colocou, e também porque as pessoas não queriam se melhorar, mas em um curandeiro na hora que precisam. E ainda depois julgavam o benfeitor. E ainda julgavam o benfeitor, no caso Jesus, né? Eles, muitos, assim como hoje, buscam apenas um curativo. Buscam apenas um alívio imediato. E às vezes não estão dispostos à cura real, à cura profunda. Isso acontece aqui até hoje, né? Às vezes se procura uma melhora porque eu estou me sentindo mal. Eu quero apenas me desfazer desse mal-estar que eu estou sentindo. Às vezes eu não quero mais do que isso, né? E por isso que, conseguindo o bem-estar novamente, geralmente a pessoa abandona o tratamento, abandona a casa espírita, abandona o passe, abandona a prece, e o que acontece? Volta de novo. É só uma questão de tempo e os problemas voltam. Porque a nossa cura real, pessoal, é a mudança de estrutura de vida. O que denota uma mudança mental, denota conceitos diferentes, um entendimento diferente perante a vida, né? Então aí a gente muda hábitos, a gente muda o nosso modo de viver. Inclui a oração, inclui o evangelho no lar, inclui caridade, inclui meditação, estudo, conhecimento. E aí isso é a melhor forma de nós mantermos o bem-estar, de mantermos a saúde. Se nós não introduzirmos esses bons hábitos, que passam a fazer parte da nossa vida, né, nós provavelmente vamos voltar a cair nos mesmos problemas que a gente estava vivendo antes, né? Então, é necessário mudança, pessoal. Nós temos que nos dispor a mudar e a mudar a nossa estrutura de vida. É a única forma da gente viver melhor. Aí parece que eu já estou escutando as pessoas falarem assim: mas eu conheço um monte de gente que não faz nada disso e vive bem. Mas eu conheço um monte de gente que não ora, que não sei o quê, não tem problema nenhum. Pessoal, cada caso é um caso, tá? E o fato das pessoas não usarem esses recursos não quer dizer que elas não sintam a falta disso. Não quer dizer que não tenha certas repercussões na vida da pessoa. Mas é que nós temos momentos diferentes. E nós temos também méritos diferentes das pessoas ao longo do tempo. Tem pessoas que já semearam muito desequilíbrio e hoje estão colhendo o desequilíbrio. Então nós fornecemos instrumentos para as pessoas irem se reequilibrando novamente, agora usando as técnicas de espiritualização, né? Como a gente está falando, a prece, o passe, a meditação, a leitura, a caridade, tal, né? Então são recursos muito importantes, né? Para quê? Para que nós possamos nos melhorar e que a nossa melhora gere a saúde. Porque o que gerou o problema, a doença, o mal-estar, o desconforto, a obsessão e tal, foram os erros do passado, que faltava espiritualização para a gente. Tem algumas pessoas que não tiveram muitos comprometimentos do passado. Elas vão também chegar na importância desses hábitos, na importância desses conceitos, elas vão chegar também. E às vezes elas não começaram também a pagar as suas dívidas, às vezes até por falta de condição. Elas não chegaram nos momentos mais críticos que vão chegar ainda ao longo do tempo. Tá? Então nós temos cada caso um caso, né? Então, o fato da pessoa não usar esses recursos não quer dizer que ela, né, que ela é melhor do que a gente, que ela não precisa disso. Não. Né? Vamos aproveitar para nós esses recursos, para o nosso crescimento. Tá? Então,
Continuando aqui, aí nós vamos entrar no próximo tópico aqui, né? Inclusive, num outro momento, num outro evangelho, né? Jesus diria, que você tem, cada evangelho trata às vezes as mesmas situações, trazendo detalhes diferentes. Aqui no evangelho de Lucas, acabou aqui esse momento, né? Esse tratamento aí, esse atendimento a esse jovem, né? Epilético e tal, mas tem outros evangelhos que falam, né, que depois, né, os discípulos foram perguntar para Jesus, mas por que nós não conseguimos curar aquele garoto, né? Não conseguimos expulsar aquele espírito, né? Aí Jesus falou, tem certos casos que só com jejum e oração. Tem certos casos que só com jejum e oração. Nós sabemos, né, que é o jejum dos hábitos inferiores e a busca por a elevação, né? Então, inclusive para quem vai tratar, quer dizer, a pessoa tem que, né, tem que estar num processo de espiritualização para que tenha uma força moral, para que tenha uma energia específica, para que tenha um amparo específico, a pessoa tem que fazer um processo de espiritualização. E também, se for possível, o próprio interessado também, na medida do possível, se submeter a algumas disciplinas para que também seja auxiliado, né? Então, tem certas classes de espíritos que não mudam, não aceitam ajuda, se não for de alguém que esteja realmente preparado. Não adianta você querer improvisar e querer dar lição de moral para o espírito e você não tem uma estrutura espiritual própria para aquele atendimento, tá? Então, mas acabou aqui esse atendimento, né? Então vamos agora continuar. O segundo anúncio da paixão, tá? Porque Jesus já tinha feito um anúncio do que ocorreria com ele. Até nós vimos, né, que Pedro quis se interpor entre Jesus e a sua missão. E Pedro falou, não, Senhor, nós não vamos deixar... Tal. Aí Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. Você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra, né? Então aqui a gente está vendo o segundo anúncio da paixão, tá? Então, versículo 43. E todos se maravilharam com a grandeza de Deus, né? Enquanto todos se maravilharam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos, porque eles estavam maravilhados pelo que Jesus havia feito, né? Havia libertado de um modo assim, inconteste ali na hora, aquele rapaz que estava muito necessitado. E todos estavam maravilhados, mas as pessoas ainda estavam maravilhadas e falando sobre isso, quando Jesus disse aos discípulos, quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Né? Então, aqui Jesus ele já está chamando a atenção novamente para o que ocorreria com ele. Você vê que não foi por falta de aviso, né? Muitas vezes nós vamos recebendo vários avisos da espiritualidade, dos livros que eles enviam, das comunicações mediúnicas. Nós sabemos, por exemplo, o que vai ocorrer, né? Nós estamos prestes aí, os próximos anos serão de profundas mudanças, estão sendo de profundas mudanças no nosso planeta, né? Nós estamos vendo mudanças climáticas, os mares, o degelo, a inclinação do eixo da Terra, que os cientistas não sabem exatamente por que está ocorrendo.
E não foi por falta de aviso, né? Os espíritos têm avisado, as profecias têm dito, né? Vários livros foram publicados falando a respeito, as comunicações, eu ouço comunicações de espíritos falando das mudanças que iriam ocorrer desde o meu começo na mediunidade, né? Então, são avisos que eles vão dando para nós, né? São avisos para que a gente vá se preparando intimamente, que a gente não trate as coisas assim de uma forma totalmente alheia, né? Indiferente, não. Vamos trabalhar pelo que é essencial, que é a nossa melhora interior, a aquisição do equilíbrio, a aquisição, né? De uma boa vibração, que é a única coisa que é a nossa segurança em momentos de crises, como a gente está vivendo e vai viver nos próximos tempos, tá? E isso a gente fala porque é uma realidade, nós temos que ir nos preparando. Se nós ficarmos só pensando nos nossos confortos, no nosso bem-estar, nos nossos projetos, se nós ficarmos só pensando em termos materialistas, pessoal, nós seremos daqueles que ficarão, né, alienados no meio da necessidade, né? Nós temos que criar condições para atendermos pessoas, para ajudarmos, tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas, tá? Então, nós estamos prestes a grandes transformações. E os espíritos amigos, eles oram para que aconteça o mais rápido possível. Porque, na verdade, no fundo, ninguém mais aguenta esse estado de coisas, né? Vocês percebem como é que o planeta todo está polarizado hoje em dia? Né? Por toda parte, a gente nunca viu tanta polarização, né? É bem mesmo a época da separação dos bodes das ovelhas, né? Você vê que Jesus falava justamente que ia chegar a época da separação dos bodes das ovelhas. Aqueles que praticam o mal vão cada vez praticar mais o mal. Aqueles que têm feito o bem também vão cada vez viver mais o bem. É uma hora que não dá mais para enganar intenções. Parece que as pessoas estão colocando à mostra todas as suas intenções, boas e ruins, né? Tá tudo escancarando assim. Em qualquer lugar do planeta, pessoal, a gente nunca viu o planeta tão polarizado. Parece mesmo que é aquele momento de separação, né? Daqueles que têm mais condição e daqueles que têm menos condição, né? Então, nós temos visto coisas realmente absurdas ocorrendo, né? Mas esse faz parte da nossa prova. Se nós estamos juntos aqui nesse momento crítico do planeta, é porque isso faz parte da nossa prova. Nós pedimos que fosse assim. Nós temos condição de vencer. Não podemos nos acovardar diante das necessidades, né? Agora não é hora da gente ficar só pensando em conforto, em bem-estar, em passeio, em festa. Não é hora, pessoal. Agora é hora de tratarmos, acima de tudo, da nossa espiritualização. Não que o resto não seja importante, mas o essencial hoje em dia é o mais importante para nós, né? Senão a gente vai passar essa época tão importante em brancas nuvens. Perderemos a oportunidade única das nossas vidas de darmos o nosso testemunho. E isso depois vai gerar muita culpa nas pessoas. Por quê? Porque elas vão fazer a reflexão e vão perceber o erro que cometeram, né? Perdendo a oportunidade. Então nós não podemos perder essa chance, tá? Nós temos que aproveitar, né? Então só aqui continuando com o segundo anúncio da paixão, a gente finaliza, né? Então, quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes vedada para que não compreendessem. E tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Era-lhes vedada para que não compreendessem. A gente não sabe quem que estava vedando essa compreensão, né? Certamente não eram os espíritos bons que estavam vedando essa compreensão deles, né, a respeito das palavras de Jesus. A Joana de Anjos, ela fala assim,
que é muito comum as pessoas irem na casa espírita e na hora da palestra, às vezes a pessoa começa depois do boa noite, né, do palestrante, a pessoa não ouve mais nada, né? Apaga, né? Começa a pescar. E pesca de um lado, pesca do outro, e dá uma volta, né? E aí Joana de Jesus fala que espíritos, né, que trabalham para manter os encarnados no mesmo estado de ignorância, de inconsciência, né, hipnotizam muitas vezes a pessoa que está ali assistindo palestra, que a pessoa não ouve nada. Né? E aí, não ouvindo, não vai pensar, não vai analisar, não vai amadurecer, não vai aprender. Né? Tem cansaço? Tem cansaço sim do dia a dia. Mas é interessante que muitas pessoas novas que começam a participar há pouco tempo, geralmente são as que sentem mais sono. Seja pela falta de hábito de assistir palestra, seja porque estão mais influenciadas, por isso estão buscando a casa espírita, né? Estão querendo sair dessa influência. Mas tem espíritos que não querem que a pessoa entenda, não querem que a pessoa aprenda. Né? E os discípulos, né, nas dificuldades deles, né, Jesus quando estava para ser entregue, né, aos judeus, lá no Horto das Oliveiras, lá, ele pediu, ó, vocês fiquem acordados aí, né? Vocês fiquem acordados que eu vou orar. Jesus estava meio preocupado, né? E eu vou orar, vocês fiquem acordados, fiquem em vigília aí, vocês ficam vigiando, tá? E Jesus teve que 3 vezes chamar a atenção deles que eles estavam dormindo. Né? É bem a gente mesmo, né? Incapaz de vigiar. E Jesus até repreendeu, né? Que eles estavam, ao invés de vigiar, eles estavam dormindo. E Pedro, novamente, quando Jesus falou de novo que ele seria pego, Pedro, novamente, falou, mas eu não vou deixar, que não tá, eu vou seguir o Senhor onde o Senhor for. E aí Jesus fala assim, Pedro, Satanás está querendo te joelhar. Né? Quer dizer, os espíritos, eu estou vendo que os espíritos estão rondando você aí, eles estão querendo te joelhar, eles estão querendo selecionar você aí, controlar você. Você não está percebendo. Na tua mediunidade, na tua sensibilidade, você está sendo manipulado pelos espíritos infelizes e não está nem percebendo, Pedro. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Quer dizer, quando os instintos começarem a falar mais alto, o medo de ser pego, o medo de sofrer, você vai me negar. Você fala que vai me proteger, mas a hora que o bicho pegar, você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai ter negado. Então, pessoal, às vezes a gente acha que a gente está preparado para as coisas e quando acontece, às vezes, o menor dissabor, a gente demonstra falta de equilíbrio, falta de constância, falta de disciplina, falta de senso de dever, falta de um monte de coisa, uma fartura, né? É hora da gente começar a diminuir essas faltas todas, né? Começarmos a dar o nosso testemunho, né? Começarmos a mostrar a que viemos. Né? O que o Espiritismo está fazendo em mim? O que o Espiritismo está gerando em mim? Né? Eu sou espírita, mas ele já provocou alguma mudança em mim? Né? Para eu assumir mais as coisas, para eu trabalhar mais para Jesus, para os bons espíritos, mediunicamente, caridosamente, o que eu ando fazendo? Né? Que está demonstrando que o Espiritismo já está agindo em mim. Né? Estou me tornando uma pessoa mais pacificada, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais consciente. Né? Então, são coisas que cada um de nós deve analisar, né? Deve refletir. E aqui, como ele diz, né? Até eles tinham medo de perguntar. Eles, porém, não compreendiam tal palavra, era-lhes vedada para que não compreendessem. E tinham medo de interrogá-la sobre isso. Eles, na verdade, não queriam nem ouvir, né? Porque a insegurança era tão grande deles. Não tem coisa, às vezes, que a gente não quer nem perguntar com medo da gente ouvir a verdade?
É mais ou menos isso. Né? Eles não queriam nem perguntar para Jesus com medo da resposta. Então eles fingiam que não estavam entendendo e tal. Né? Mas depois tiveram que lidar, né, com todas as situações que surgiram e lidaram muito bem, né? Pedro, Tiago, João, todos aqueles que deram seu testemunho, conseguiram vencer fragilidades, porque as provas que eles tiveram que passar foram provas duras, e eles demonstraram, aqui vieram, né? Na ausência de Jesus ali, eles demonstraram que aprenderam muita coisa boa. E nós também, com certeza, estamos aprendendo, né? Todos nós vamos dar o nosso testemunho também. Muito bem, pessoal, vamos parar por aqui hoje.